que estás a clamar por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Paz, igreja. Amém, amém. Agora sim. Ainda está alto ainda. Mais uma semana, né? Todo mundo sempre tem eu vejo as palavras de começo, sempre falando a mesma coisa, correria, afazeres, né? E a gente está aqui, né? Nós temos o privilégio ainda de ter um país ainda livre, né? De poder vir cultuar, ter toda essa liberdade ainda no Brasil de poder cultuar, né? E a gente às vezes tem alguns problemas para lidar com a vida e isso é normal. O trabalho, a dificuldade, tudo isso está escrito que nós iríamos passar, né? Então, Deus confia em nós, sabe o que nosso potencial, até onde podemos suportar, né? Eu escolhi um versículo que fala justamente isso, que está em Gênesis 3, 17 e 19. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado, o suor e suar para fazer com a terra produzir algum alimento. Isso até que você volte à terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai voltar à terra. Na versão King James fala: do pó veio e do pó voltarás. Então é isso, gente. A nossa vida, a gente vai ter essas dificuldades. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que jejuar, orar, como o apóstolo sempre fala, jejuar e orar. É um pensamento que hoje não é comum nas igrejas. Você não vê tanta cobrança tanta preocupação nesse crescimento que o apóstolo, o pastor, segue a mesma linha de raciocínio, em jejuar, orar e... Inclusive, na última reunião, ele até pediu que nós fizéssemos um momento de oração, cada ministério. E é isso. Se nós não fizermos isso, e não nos capacitarmos e
Quanto mais nós oramos, mais próximo de Deus nós estamos, né? A palavra tá escrita, nós vamos ter que ralar mais. Já está escrito que nós vamos ter que trabalhar, suar, para nós termos alguma coisa. Então, o objetivo da maioria das pessoas hoje em dia, né, nesse mundo moderno, é não precisar trabalhar mais. Mas não tem como, está escrito, nós vamos ter que trabalhar e junto com a nossa vida espiritual, orar, jejuar. Então, é isso, gente, nós estamos aqui fazendo um pouquinho disso. Estamos aqui no nosso núcleo, nos reunindo, para nós adorarmos a Deus, para a gente receber de Deus e fazer essa pequena missão que é o nosso dever, na verdade, né? Servir a Deus e o principal mesmo, o mais difícil é ir e fazer discípulos, né? Então, é isso, gente. Para início de culto, é deixar a gente ciente que nós vamos ter uma vida de trabalho, a vida inteira. É um aprendizado e trabalho pela vida inteira. É assim, descanso só na glória. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por termos saúde, Pai, por termos capacidade de sairmos de nossa casa e estarmos aqui reunidos, Deus, para receber de Ti, para adorar ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por nós termos, Senhor, por nós convivemos nesse país livre ainda, Pai, e podemos fazer isso livremente, Pai. Senhor, nos dê a sabedoria, Pai, de entender que nós temos esse privilégio, Pai, de falar de Ti livremente, Pai. Podemos falar de Ti, Pai, para qualquer pessoa na rua, Senhor. Coloca, Senhor, o entendimento, Pai, que nós podemos, Pai, fazer mais, Pai. Nós estamos, Senhor, em tempos, Pai, difíceis, Senhor, mas ainda com a regalia, Senhor, de um país livre, Pai. Então, Deus, alimenta o nosso coração, Pai, da Tua palavra. Alimenta, Senhor, o nosso entendimento, Pai, dos Teus ensinamentos, Deus. Venha, Senhor, trazer a Tua palavra nessa noite. Venha, Senhor, manifestar o Teu Espírito no louvores, Pai. Venha, Senhor, enchermos, Senhor, da Tua presença, Pai. É o que te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus.
haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi,
assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
pode tomar o assento. Amém, igreja. Trazer mais uma palavra de adoração aqui. Todas as coisas que nós fazemos a Deus tem que ser assim, com essa alegria que nós temos quando nós cantamos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor. Nós abrimos nosso coração, sentimos paz em adorar a Deus quando nós louvamos. A canção tem essa grande força de abrir nossa mente em adoração. Mas em outros aspectos, como eu disse em outras vezes aqui, servir ao Senhor é simples e é complicado. É simples porque é só tomar sua cruz e seguir, mas é complicado porque você tem que seguir a Deus em todas as áreas. Você tem que ser igual em oração, em vida com a família e também na parte financeira. Adorar o Senhor, ofertar, dizimar com alegria também. Então, é simples e não tão simples quando tem que afetar essa área que para muitas pessoas é difícil, né? A área financeira é uma luta para muitas pessoas, até porque é difícil você ter uma vida financeira estável hoje em dia, né? Então, fica um pouco difícil para as pessoas se desligar, pensar que as dívidas e as decisões que tem que tomar na vida financeira não são maiores do que Deus, né? Deus, Ele é maior que tudo isso. Então nós temos que nos desligar que o dinheiro é a solução para todos os problemas da nossa vida. Amém? E o salmista, ele, assim, eu escolhi o Salmo 103, como que ele está nesse salmo, adorando a Deus, do fundo da alma. E eu quero trazer essas palavras desse salmo para a gente ter esse mesmo amor, esse mesmo espírito em ofertar e nós dizimarmos e estarmos como o salmista fala aqui, o Salmo 103. Não precisa abrir que eu vou ler algumas partes, pulando algumas partes, mas eu vou estar falando aqui quais partes são. Salmo 103. Olha só o amor, a dedicação do salmista nesse salmo, a alegria dele. Salmo 103, versículo 1. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e todos aqueles que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 3. E Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. 5. Quem te supre todo o bem de suporte, que a tua mocidade se renova como da águia. 6. E o Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. 13. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que os teme. 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que nós somos pó, como eu disse na primeira palavra. Como que Ele tem amor nessas palavras. Bendizer a minha alma ao Senhor, a tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E nós temos que ter esse amor quando a gente vai ofertar, não só financeiramente, mas a nossa vida aos outros, a nossa família, ofertar o nosso tempo a Deus. Temos que ter essa alegria, esse amor, como o salmista tem nessas palavras. Bendizer a minha alma. Que palavra, né? Então, nessa noite, com alegria, vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e oferta. Vocês são livres para
dizimar, ofertar o que vier ao seu coração com alegria. Amém? O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Amém, igreja, vamos orar. Vamos erguer nossas mãos, vamos adorar o Senhor pelas nossas ofertas e dízimo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por o Senhor novamente, Pai, nos trazer aqui, Pai, para podermos, Senhor, louvar a Ti, para podermos receber de Ti a palavra, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar também, Senhor, a nossa área financeira, Pai. Deus, abre as portas, Deus, abre, Senhor, o comércio, dê oportunidades, Pai, para quem, Senhor, depende, Pai, de seu próprio trabalho, de ser autônomo, Deus. Venha, Senhor, colocar, Senhor, na mente dessas pessoas, Pai, nossas mentes, Pai, que, Senhor, nossas dívidas, Senhor, os nossos compromissos, Pai, não são maiores, Pai, que o Senhor, Pai. O dinheiro, Deus, não é o nosso Senhor, Pai, somente é Ti, Deus. Só o Senhor pode ser, Senhor, o centro da nossa vontade, Pai. Só o Senhor pode, Senhor, abrir, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Somos presos a muitas ideias, Pai, a muitos conceitos, Pai, presos a nós mesmos, Deus. Tira, Senhor, nossas verdades, Pai, e abra nosso entendimento para que podemos receber a verdade de Ti, Pai. Então, Deus, abençoa, Senhor, essa igreja. Traga, Senhor, pessoas com condições, Pai. Levanta pessoas dessa igreja, Pai, que sejam empresários, Pai. Pessoas, Senhor, prósperas, Pai. Porque, Senhor, não há, Senhor, paz em pobreza. Não há, Deus, paz, Senhor, em dificuldades, Pai. E o Senhor não nos trouxe, Pai, para que sejamos, Pai, para que compadecemos, Senhor, nessa terra. Sim, Deus, temos nossas lutas, mas também temos a vitória, Pai, que está em Ti, Deus. É a nossa oração, Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso co-pastor, Gerson Paixão. Paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus. Eu estava ali louvando ao Senhor. Os irmãos podem ver que nós temos um pastor que cuida das ovelhas, né? Eu estava ali louvando ao Senhor, antes de começar minhas palavras.
eu tive um momento especial e diferente com o Senhor ali durante o louvor. E eu ficava na minha cabeça, como é que toca? Como é que se prende ao instrumento? Quando você sente o céu, quando você sente o que você vai sentir na glória de Deus. Essa paz, esse gozo, que você esquece até onde você está. Você só sente a presença de Deus. E assim vai ser o céu, né? Aquele lugar, como diz o Voz da Verdade, onde as ruas são de ouro de cristal, onde não há morte, não há choro, só a paz, só a alegria, só a gozo, onde só louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Que ótima maneira de começar uma reunião na nossa casa de oração, se não sentindo tão fortemente a presença do Senhor Jesus. E assim tem sido os cultos nesse lugar. É a confirmação de que aqui nessa casa de oração nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus. E que Ele tem sido o primeiro em nossas vidas. Eu, antes de entrar também em minhas palavras, gostaria de chamar a igreja, fazer um clamor. A gente tem que ser muito estratégico quando a gente faz a obra do Senhor. A gente alcança pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com corações diferentes. E nem sempre a gente consegue alcançar com a mesma tática. Eu, essa semana, fiz um evangelismo através do meu WhatsApp com essa peça de teatro, que eu tenho certeza que vai ser uma estratégia para alcançar corações e que vidas serão transformadas no sábado ali na sede. E eu mandei esse convite para algumas pessoas sem explicação nenhuma. E alguns me responderam logo na hora. Gerson, o que é isso aí? Você está zoando? Eu falei, não, estou te convidando. Aliás, você está me convidando para quê? Eu falei, para uma peça de teatro. E tem mais, é uma peça de teatro com entrada franca e com estacionamento grátis. Aí, cara, eu vou. E alguns já me confirmaram que vão, e tem sido essa estratégia. Eu mandei para os colegas do trabalho, eu mandei para os colegas aqui de Campo Grande. E coloquei no meu status. Porque se de toda essa colheita que eu tentei fazer, se uma vida for transformada naquela noite, eu já vou saltar de alegria ali na sede. Então eu conclamo todos os irmãos para que usem essa estratégia. No nosso grupo do WhatsApp tem esse banner da peça de teatro. Vai ser bênção, não tenho dúvida que vai ser bênção. Mande para os seus amigos, coloque no teu status. Vamos ajudar os irmãos do Expressão. E é interessante vir aqui hoje para os irmãos, já tem algum tempo que estamos à frente do Expressão aqui do núcleo, porque eu estou trazendo hoje uma palavra que foi ministrada aos jovens. Aqui os nossos jovens não são criados água com açúcar, não. Eles são criados na profundidade da palavra. Eles recebem o que recebem de Deus nesse lugar, com a linguagem deles, com o tempo deles, com o modo deles, mas na profundidade da palavra. Porque aqui nós temos pessoas que são apaixonadas pela palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, que a palavra de Deus tem escondida no coração para não pecar contra Deus, que não se aparta da nossa boca o livro dessa lei. E é assim, irmãos, é assim que Deus age. Todos os dias nós temos oportunidade. Todos os dias. As pessoas, até as pessoas que não esperam, vão receber de nós. Porque o Espírito Santo que está em nós é mais poderoso que nós mesmos. Olha que coisa boa, a gente tem dentro de nós um Espírito Santo que é mais forte do que nós mesmos. É Ele que nos segura a não pecar. É Ele que nos liga a Deus através de Jesus Cristo. É Ele que fala conosco, que nos consola diante das tribulações e dificuldades do nosso dia a dia. Quem não tem um problema no trabalho, um problema em casa, um problema na saúde, na família?
mas não dar espaço a esse Espírito Santo que habita em nós. Irmão, isso aqui não está nem escrito aqui no meu roteiro de hoje. Acho que eu vou parar de fazer roteiro, porque Deus é Deus. Ninguém explica a Deus, como diz o preto no branco, né? Estar com o Espírito Santo na sua vida e não fazer uso dele, não se apegar a ele. É como você estar com aquela enxaqueca ou com aquela dor de cabeça e você fica ali com seu medicamento, com seu anti-inflamatório não esteroidal, sua dipirona, na sua mão, e você não fazer uso, você não tomar aquele remédio. Você vai ver as dores de cabeça desse mundo, esquecendo, não estando atento que você tem um medicamento ali na sua mão. Assim é como nós, como não damos espaço ao Espírito Santo em nossas vidas. E todo dia ele nos dá oportunidade. E é engraçado que o rapaz que trabalha comigo lá no quartel, né, como todos sabem, sou militar, esteve conosco na doação de sangue. Ele não professa a nossa religião, mas todos os dias ele recebe a palavra de Deus. Ele, de 2 semanas para cá, ele me chama de pastor. Ele, meu pastor. Eu falei, não sou pastor, não. Ele, não, mas eu vou te chamar de pastor. Eu falei, tá bom. Tá bom. E a gente tem muitas conversas sobre a obra do Senhor, sobre a Bíblia ali naquele local de trabalho, assim como outras pessoas. Graças a Deus por isso. Irmãos, a serpente de metal. Essa passagem de hoje está inspirada num dos eventos que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Quem tem essa afinidade com o estudo sobre o Êxodo, ele conhece essa palavra até bem. Algumas pessoas talvez não conheçam. Aconteceu próximo ao Vale de Edom. Foi um evento que teve uma simbologia, uma tipologia específica naquele momento, mas que traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. Como lidar com as bênçãos que Deus tem nos dado? Nós sabemos lidar com essas bênçãos? A gente recebe de Deus um trabalho. E a gente agradece a Deus. Deus, obrigado. Eu me lembro em 1998, quando eu passei no concurso, 100 mil candidatos para 1.800 vagas, se eu não me engano, 1.000 candidatos por vaga na época teve aquele concurso. E quando eu recebi aquela bênção, eu agradeci muito a Deus, eu fiquei muito feliz. Não, agora eu vou entrar para o exército. Só que nem sempre, irmãos, nem sempre eu honrei a bênção de Deus na minha vida, naquele lugar. Então, o que aconteceu com a minha bênção nesses momentos em que eu não honrei a bênção de Deus na minha vida, naquele lugar? A bênção de Deus se extinguiu. Deixou de ser bênção e passou a ser só um trabalho. Às vezes a gente tem um carro. E a gente agradece a Deus quando compra um carro. Ainda mais quando o carro é novo, não é, Tiagão? Quando o carro é novo, a gente lava todo dia, a gente limpa o tapete. Aí o filho da gente lá, né, come biscoito de polvilho dentro de carro, espalha tudo, e você olha, meu Deus! A Thalita gosta de botar o lixo nos buraquinhos do carro, no buraquinho da porta, no buraquinho atrás do banco. Onde tem um espaço vazio no carro, a Thalita vai botar um papelzinho de bala, ou um doce. Aí o Noah vai no mesmo caminho, só que o Noah é diferente, o Noah já joga no chão. Aí, às vezes, eu vou limpar o carro, eu olho assim. Aí, meu coração quer ficar atribulado. Aí, eu coloco um hino lá no rádio. Aí, a paz vem, não falo com ninguém, fico quieto, fico lá só limpando. Tem dia que eu chego mais cedo no trabalho para limpar o carro, para tirar os lixos. Aí eu saio do carro com aquele monte de lixo na mão. E o pessoal, você estava fazendo faxina ou estava dirigindo? Eu falei, filho, eu tenho filho, eu tenho esposa, você sabe como é que é carro de... E assim vai. Se esse fosse todo o problema do mundo, glória a Deus, eu estava muito feliz. A gente tem tanta tribulação nesse mundo, não é?
Não é o papelzinho de bala house, né, Thalita, que vai tirar nossa paz, não. Fala, Deus. Glória a Deus. E assim é, como a gente tem ligado com essas bênçãos. Aí, às vezes, eu pego esse carro, aí se eu não controlar meu coração, aí vem aquele abençoado da motinha, me cruza. Aí daqui a pouco, se eu não controlar meu coração, eu estou falando uma palavra feia lá pela porta do carro, estou dirigindo sozinho, não tem ninguém para ver, não tem ninguém aqui, não está meu filho, não está minha esposa, então eu posso. Você não está sozinho nunca. Deixou de ser bênção aquele momento. Deus te abençoa para que você possa abençoar. Isso foi uma palavra que meu pai recebeu muito tempo atrás, quando ele ainda não tinha alcançado tudo que ele alcançou na vida. Deus falou com ele: eu vou te abençoar para você abençoar. As bênçãos de Deus, irmãos, têm propósito. Deus te abençoa para você abençoar. Então, se Ele te colocou naquele local de trabalho, é para você abençoar. Se Deus te deu esse carro, quem nunca carregou uma pessoa doente para um hospital, não carregou uma mãe vindo de maternidade? É para abençoar. Deus te deu uma profissão para você abençoar. Você está lá matando escorpião e está falando de Deus, e está abençoando, e está escutando pessoas que as pessoas têm estado com o coração. Eu tenho percebido que depois da pandemia, as pessoas têm estado com o coração muito triste, né? Muitas doenças da alma, muitas coisas. E a gente olha isso todo dia, eu fico olhando isso no trabalho, às vezes eu olho para o meu amigo do trabalho, ele olha para mim, ele já sei o que você vai falar. Eu falei: o quê? Aí ele fala: o que podemos fazer para ajudar? E é assim. E é assim um propósito de Deus que vai se cumprindo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Saul recebeu sua bênção em Samuel 10. Ele foi ungido rei. Irmãos, Saul ser rei era uma bênção. O reinado de Saul tinha um propósito de ser uma bênção para o povo de Israel. Só que Saul conseguiu sair tanto do centro da vontade de Deus, a ponto de ficar do lado de fora. Saul foi assolado por espíritos malignos. Davi tocava a harpa, e quando Davi tocava a harpa dele, hoje em dia, naquela época era harpa, hoje em dia é violão, né? O violão que o Alexandre toca. Quando Davi tocava a harpa dele, dissipava as trevas na vida de Saul, e Saul tinha paz. Está escrito na Bíblia. O reinado de Saul foi determinado por Deus. A existência de um rei não foi vontade de Deus, foi vontade do povo de Israel. Vocês estudarem um pouco antes ali em Samuel, ele fala sobre isso. O povo de Israel clamou ao Senhor para ter um rei. E Deus escolheu Saul para ser uma bênção. E não foi uma bênção. Saul foi assolado por espíritos malignos e teve uma morte terrível. O que Saul fez com a bênção que Deus deu na vida dele? A Arca da Aliança era uma bênção para o povo de Deus. Está em Êxodo 37. Representava a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Lá dentro estava a tábua da lei, a vara de Arão que floresceu, o maná. Estavam provas do cuidado e do poder de Deus na vida do povo de Israel. Até chegar aquela passagem lá em Samuel, em que Israel, com profundo desrespeito, falta de amor, desonrando o Senhor Deus, o Pai, ele se envolve numa guerra. E ele leva aquela Arca da Aliança, os filhos de Eli, se eu não me engano, Hofni e Finéias, filhos de Eli. Eles levam aquela arca para o local da batalha, porque aquilo ali era o amuleto da sorte. Não, a gente vai levar a Arca da Aliança lá para o local do combate, e quando o inimigo vê aquela arca lá, vai cair relâmpagos do céu, parte todo mundo do meio e já vai ser campeão. O que aconteceu?
os filhos de Eli foram mortos, a arca foi levada, perderam a guerra, e no final Eli, quando recebeu a notícia, caiu da cadeira para trás com desespero de ver que Deus não estava nem um pouco junto com eles, e morreu. A arca foi feita para ser bênção, para ser a presença de Deus no meio do povo de Israel. O que Israel fez com a bênção que Deus colocou no meio dela? O que nós temos feito com a bênção que Deus tem colocado em nosso meio, com a bênção que Deus tem colocado em nossas vidas? Você quer ver uma bênção que Deus colocou na sua vida? Olha para o seu cônjuge. Olha para o seu cônjuge. Eu sei que hoje aqui pode ter alguns que saiu mais faísca aqui antes de vir para a igreja, mas está quebrado hoje em nome de Jesus. Só amor. Olha para o seu filho. Uma bênção que Deus colocou na tua vida. Olha para você. Olha de onde Deus te tirou. Onde Ele te colocou agora. Deus te abençoou. Olha aqui para essa casa de oração. Geladinha nesse dia quente. Tem uma aguinha gelada ali fora. Tem um som, tem instrumentos. Eu estava vendo hoje o vídeo de 1 ano da nossa igreja, né? Quem imaginava, gente, que a gente ia estar desse jeito hoje? Primeiro dia aqui eu cheguei, do primeiro dia de trabalho, pastor Márcio sozinho capinando lá fora. O mato devia estar mais ou menos na altura do meu pescoço. Estava na altura do meu pescoço, estava mais alto que ele. Com todo respeito, pastor. Ele triste, com a enxadinha ali. Aí eu cheguei, ele já me olhou assim, ó, tá mudando. Imaginei o pastor Márcio igual o povo que estava lá com Elisa, lá, vendo a pequena nuvem lá, do tamanho da mão do homem. Aí eu falei, pastor, eu trouxe minha enxada também, vamos pegar junto. Aí ele já abriu um sorriso e começou a capinar até melhor depois que eu cheguei. Aí nós dois já, fazendo calo na mão. Aí quem chega depois? O Xambinho. O Xambinho chegou, já pegou uma enxada também, e a gente ficou ali rindo, brincando. E a gente falava assim, ó, Ministério da Enxada, né? Começou pelo Ministério da Enxada. Quem imaginou que a gente ia ter tudo isso hoje? A gente tem um espaço jovem, a gente tem uma igreja bonita. Todo mundo que vem aqui fala, nossa igreja é bonita, gente. Isso é uma bênção. Isso aqui é a prova do milagre de Deus. Porque pelas condições, não havia condições de ser isso. Era para ser uma portinha, uma igreja pequena, que se fosse não teria problema nenhum, a gente ia louvar a Deus do mesmo jeito. Mas olha o que Deus nos deu. Deus nos deu uma bênção. Salomão foi abençoado com sabedoria. 1 Reis 3. Não houve, ninguém, nem haverá, ninguém com coração tão sábio quanto Salomão. Está em Reis. Até Salomão não houve, e até Deus voltar, Jesus voltar, não haverá ninguém mais sábio que Salomão nesse mundo. Salomão tomou medidas, ele tomava decisões reais, decisões de reis, de juiz, de tanta sabedoria que a fama dele se espalhou por toda a terra naquele tempo. Porém, por um plano de poder, Salomão buscou mulheres entre povos poderosos. Se aliançou com povos poderosos para poder consolidar o poder dele como rei. E pior que isso, ele levantou altos. Altos, quando a Bíblia fala em altos, ele está falando de altares. Aos deuses dessas mulheres a quem ele se aliançou. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Salomão fez com a sabedoria que Deus deu a ele? O que Salomão fez com a bênção que Deus deu a ele? Eu posso enumerar aqui inúmeros casos em que Deus abençoou, mas o abençoado não honrou a graça de Deus. Assim é conosco. Temos que cuidar da graça de Deus em nossas vidas, das bênçãos que Ele tem nos dado, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos trabalhos.
até dos nossos bens. Os nossos bens também são bênção de Deus nas nossas vidas. Da nossa casa de oração. O quanto a gente recebe nesse lugar, gente. O quanto Deus fala conosco nessa casa de oração. O quanto Deus nos colocou em amor nesse lugar. Esse amor que a gente fala, a família Tijuca, esse amor que tem nesse lugar. Não é algo que é do homem, não é porque o Gerson é legal, não é porque a pastora Nara cuida de todo mundo. Não, isso é amor de Deus, isso vem dele. Ele lançou como bênção sobre essa casa de oração esse amor. E nós temos que cuidar desse amor que Deus tem colocado nesse lugar. No caso do povo de Israel, quanto mais bênção Deus mandava, mais eles murmuravam, idolatravam, se prostituíam e cometiam todo tipo de abominação. A caminhada do deserto começou de uma maneira cinematográfica, de uma maneira sobrenatural. Moisés abriu o mar, tocou com o cajado e abriu o mar. Meu Deus, quando eles viram o poder de Deus ali naquele momento, isso já tinha até tido aquela situação das 7 pragas para poder Faraó liberar eles. Quem é que duvida de um Deus desse, gente? Que liberta seu povo e abre o mar para passar em terra seca. E Deus fazia milagre. E Israel se rebelava, Israel esquecia Deus. E Israel, pior de tudo, Israel adorava outros deuses, Israel procurava deuses. E Deus mandava milagre, Israel se arrependia. Israel esquecia de Deus, Israel adorava outros deuses. E Deus falava com Israel, vou pesar a mão sobre vocês. Eles se arrependiam. E foi assim o deserto. Eles precisaram entender que dependiam do poder de Deus. Por isso eles precisaram ficar tanto tempo no deserto, 40 anos para percorrer uma distância que era para ser batida em meses. E assim foi no caso da serpente de metal. Eu vou ler aqui a passagem que vai de Números. Eu vou ler do 1 ao 9, para dar mais extensão, para dar mais entendimento sobre a palavra que nós estamos ministrando, né, nessa noite. A serpente de metal. Ouvindo o cananeu, rei Arade, que habitava para o lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e lhes entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se muito naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que tenha sido picado, ao olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Ali Deus deu uma ordem para Moisés. Deus deu uma solução para um problema que foi cultivado pelo próprio povo de Israel. Eu errei. Semeei o espinheiro. Estou colhendo espinheiro.
E Deus mandou a solução para aquele problema. Mas Deus não fez desaparecer as serpentes. O fruto do erro do povo continuou. Deus mandou foi a solução. Eles não morreriam mais ao olhar para a serpente. E a ordem de Deus é olhar para a serpente. Deus não falou, venere a serpente, adore a serpente. Deus falou, olha para a serpente. Deus não é culpado das mazelas deste mundo. As mazelas que a gente vive nesse mundo são consequência do nosso próprio pecado. São consequência da maldade da própria humanidade. E Deus nos mandou a solução. Uma solução para a gente adorar, para a gente louvar, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos. Deus mandou a solução para o povo de Israel após um momento de rebeldia. Deus acabava de entregar os cananeus, eram povos violentos que habitavam aquela terra. Deus acabava de entregar eles na mão do povo de Israel, para que ele pudesse passar. E qual foi a consequência disso? Logo depois o povo de Israel sentiu saudade do Egito. A gente tem que abandonar o que ficou para trás. Nós somos o povo de Israel nessa terra. Nós estamos no nosso deserto, na nossa caminhada. A gente precisa aprender a viver na dependência do Senhor dos Exércitos. Ele tem derramado a bênção. E cada vez que a gente não lida com essa bênção, de maneira a honrar a Deus, de honrar ao Senhor, a gente está sendo o povo murmurador de Israel. Cada vez que a gente não tem a Deus como nosso alvo, como primeiro em nossas vidas, através de Jesus Cristo, a gente está sendo como o povo de Israel. A gente está levantando outros deuses na nossa própria vida. O deserto é lugar de dependência de Deus, mas também era o caminho para a terra prometida. Seguimos para o alvo pela soberana vocação em Jesus Cristo, como disse Paulo. Qual é o nosso alvo hoje? A Canaã celestial, a terra prometida celestial. E nós somos o povo de Israel. Porque no Ide, Deus já nos fez povo de Israel. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde Samaria até a Judeia, até os confins da terra. E nós somos os confins da terra. O deserto era lugar de dependência. O deserto era caminho para terra onde mana leite e mel. Então, irmãos, não vamos esquecer que a gente vai passar pelos processos, mas nós temos um propósito. O nosso propósito é estar com Deus, sentindo o que sentimos aqui na hora do louvor. Só que não vai ser só por um momento, igual temos aqui, que às vezes a gente tem que se desligar porque estamos no trabalho, a gente fica ali conversando com Deus, mas vai ser assim o tempo todo. Vai ser Espírito Santo o tempo todo. Vai ser o Pai o tempo todo. Vai ser Jesus Cristo o tempo todo. Vai ser paz. E assim foi a história da serpente de metal. Deveria ter acabado por aí, né? Só que o que o povo de Israel me faz com a serpente de metal? Deus falou para olhar. O povo de Israel começa a adorar, começa a venerar. E aí vai o grande segredo da vida cristã. Não era a arca, era a aliança. Não era a sabedoria de Salomão, era quem deu a sabedoria. Não era o cabelo de Sansão, era com quem ele tinha intimidade.
Não era a serpente de metal, era o Deus que mandou aquela providência. A serpente foi feita para ser bênção, mas a serpente não foi feita para ser adorada. A serpente não é o amuleto da sorte. Era para ser usado naquele momento no deserto. Olha para ela. E assim é com Jesus Cristo. Olha para Jesus. E as pessoas começaram a achar que... Não, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa serpente num outro Deus. É o Deus serpente. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com muito menos com nada, com objeto inanimado. Aí a gente vai andar no tempo. 2 Reis 18, de 1 a 6. O povo de Israel vinha naquele chove não molha. Chegou à terra prometida. Dominou a terra prometida. Deus deu a ele a terra onde habitavam os gigantes. E aquele povo habitou aquele lugar. E o que o povo de Israel fazia? Se afastava de Deus. Deus pesava a mão. Voltava para Deus. Se vocês olharem a história de reis, vocês vão perceber que tinha mais rei que não fazia coisa reta aos olhos do Senhor do que rei que fazia coisa reta aos olhos do Senhor. Aí em Reis 18, de 1 a 6, surge o rei Ezequias. E olha o que a Bíblia fala nessa passagem. E como Moisés levantou a serpente no deserto... Não, desculpe, irmãos, eu estou lendo errado. Aconteceu com a serpente quando foi restabelecido o culto ao Senhor através do rei Ezequias. Alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias era alguém que fez algo reto aos olhos do Senhor, mas se vocês olharem o capítulo 16, logo atrás do 18, ele era filho de Acás. Acás foi um rei que fez tudo errado. Acás passou os filhos dele pelo fogo, que era uma prática pagã da época. Acás fez idolatria, feitiçaria, coisas erradas. Mas apesar disso, Ezequias era alguém que era fiel ao Senhor. E a palavra diz o seguinte, em 2 Reis 18, de 1 a 6. Aconteceu com a serpente. E sucedeu que ao terceiro dia, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, em Judá. Oséias era rei de Israel, o reino já estava dividido. E Ezequias começou a reinar sobre o reino de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, tirou os altares, quebrou as estátuas, acabou com a idolatria, deitou abaixo os bosques, nesses bosques eram queimado incenso de idolatria, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Olha a serpente de novo aí. Ele estava destruindo a idolatria no povo de Israel. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles queimavam. Deus mandou queimar incenso para a estátua. Deus mandou olhar quando a cobra picasse. Olha o que aconteceu. E lhe chamaram Neustã, arrumaram um nome. Olha como é que as coisas foram evoluindo por um caminho tão ruim. Olha o que fizeram com aquela bênção, irmãos. Aquilo era a bênção de Deus. Veio para ser bênção. O que eles fizeram com a bênção do Senhor? No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem o que foram antes dele, porque se chegou o Senhor, não se apartou dele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele não tinha um pai para ensinar para ele.
Na verdade, ele tinha um pai para ensinar coisa errada, né? Mas ele se apegou a Deus. E quem se apega a Deus não tem problema de paternidade. O Alexandre cantou aqui, o pai me adotou. Não tem problema de paternidade. Nós somos cordeiros com Jesus Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus. Amém? E sobre essa passagem, já estou caminhando para o final. Lá em João 3, 14 e 15, ele volta a falar sobre a serpente de metal. Ele fala sobre a serpente de metal em Números 21, fala sobre a serpente de metal em 2 Reis 18, e fala sobre a serpente de metal em João 3, 14 e 15. E fala assim a palavra de Deus: ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Não, desculpa, irmãos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, falando da serpente de metal, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia uma simbologia na serpente de metal, irmãos. Esse é outro segredo dessa passagem. O verbo levantar lá no hebraico, ele tinha o mesmo sentido de crucificar. Então se levantaria, se crucificaria para salvar o homem da picada da serpente. Jesus estava simbolizado naquela cruz. O homem estava presente. E o pecado, nessa história, era o veneno da serpente. E a serpente ardente que picava o povo naquele momento era o próprio diabo. Olha que profunda é essa passagem. Que os filhos de vocês estão aprendendo no Expressão Jovem. É a Bíblia com profundidade. É entender com os erros de Israel para que não cometamos os mesmos erros. Para que a gente possa valorizar as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida. E para encerrar, eu peço que o Ministério de Louvor venha ao altar. Para encerrar, vou ler aqui Salmos 81, do 8 ao 14. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Porquanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então que nós honremos, que nós cuidemos das bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, para que continuem sendo bênção, para que a gente possa receber outras bênçãos, para que Deus possa abater o nosso inimigo, assim como está em Salmos 81, para que Deus possa virar a mão contra os nossos adversários. Que sigamos segundo o conselho de Deus. Peço para a igreja ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus. Nesse momento, abra o seu coração e entregue de volta para Deus as bênçãos que Ele tem colocado na sua vida. Entregue sua família para Deus, o seu esposo, o seu filho, o seu trabalho, seus bens, seu carro, sua casa, sua tenda. Entregue nas mãos de Deus agora. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado. E declare para Deus assim: Deus, a bênção que Tu tens me dado, eu vou usar para abençoar. Eu serei abençoado, Senhor, para que eu possa abençoar.
de muita dor, crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Aleluia! Mas ele não reclamou. Ele só perguntou em alta voz, gritou: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, nós já entregamos nas mãos do Senhor as nossas bênçãos, das nossas famílias, tudo que temos e tudo que somos. Só que tem uma bênção muito maior que nós recebemos, e essa bênção foi nos dada na cruz do Calvário. E agora a gente vai honrar essa bênção, porque a Bíblia fala que se não fizermos o que está nessa palavra, nós tornamos vã a morte de Cristo na cruz. Irmão, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos justificados em Cristo Jesus, e esta é a grande bênção que Ele te dá todos os dias. Entregue essa bênção, a tua salvação nas mãos do Senhor. Agradeça a Ele, honre a Ele. Louvado seja o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior bênção. É maior que nossos próprios cônjuges, é maior que nossos próprios filhos, é maior do que tudo que temos e tudo que somos. Foi aquela bênção que foi derramado na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Aleluia! Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou,
Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, nesse momento estão aqui teus servos, Pai, agradecendo a Ti por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. Ô Senhor, obrigado por tudo, Pai, por cada uma delas, até a que nós recebemos e não soubemos, Pai, porque o Senhor nos abençoa todo o tempo. Abençoe a nossa casa, Senhor. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pela nossa casa de oração, pela nossa liderança, pelos ministérios da Tua casa que tem cuidado de nós e nossos filhos, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essas pessoas que são bênçãos em nossas vidas, nossos discipuladores, Senhor. Oh Deus, abençoe e dá sabedoria e dá paz para que eles possam continuar trabalhando na Tua obra, Senhor. Oh Deus, e mais do que tudo, Senhor, mais do que tudo, Senhor. Oh Deus, nesse momento, Senhor, eu me ajoelho, Senhor, aos Teus pés, para agradecer pelo milagre, pela bênção da salvação em nossas vidas, Senhor. Nós não somos merecedores, porque graça significa favor imerecido. Oh Deus, quão grande bênção Tu tem nos dado, Senhor. O Senhor tem nos justificado, o Senhor tem nos santificado, Senhor. Que não tratemos, Senhor, a Tua bênção como nada, como qualquer coisa sem valor, Senhor, porque essa bênção não tem preço, Pai. Que tratemos ela, Senhor, como algo precioso, como algo especial, Senhor, como algo que conduz as nossas vidas todos os dias em nossas atitudes, Senhor. Oh Deus, que possamos levar, Senhor, essa bênção para outras pessoas, Pai. E derrama sobre nós, Pai, sempre do Teu Espírito Santo, Pai. E nos conduz numa semana de bênção, Senhor, num final de semana abençoado. Faltam 10 ou 11 domingos para esse ano acabar, Senhor. Mas ainda sei que tens muito para derramar neste lugar na vida dos nossos irmãos, Pai. Cobre cada um deles com o Teu sangue. Leva-os para casa, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. E que Tua luz continue refletindo em nossas vidas, Senhor, apesar dos nossos defeitos e debilidades, Senhor. Seja conosco, Pai. É o que eu entrego, Senhor. É o que eu peço, Senhor. É o que eu agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos essa oração. Amém, Jesus, amém, amém, Jesus. Louvado seja Jesus Cristo, seja Deus e seja o Espírito Santo. Amém. Ele, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste Teu Filho? Ele, lama sabachthani. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amados, antes de deixar a bênção com os irmãos, eu gostaria que estivéssemos em oração por esse momento que acontecerá, não desse próximo, mas do próximo culto, que será o aniversário aqui da nossa comunidade. Eu creio que Deus, Ele tem verdadeiramente algo poderoso para fazer, com a bênção que Ele nos deu. Mas Ele escolheu que nós fizéssemos parte dela. Então essa oração que eu convido a amada igreja a intensificar, para que aconteça por esse culto especial, porque nós teremos um culto especial, é um culto de aniversário. Eu creio que Deus romperá algo através dessa data, aqui nessa casa de oração.
mas depende muito mais de nós do que dele, porque todas as bênçãos que ele tem para as nossas vidas já foram liberadas, e cada dia mais eu creio nisso, amados, porque a palavra que sai desse altar aqui, ela tem edificado os nossos corações, e só não vai ser curado da serpente, da mordida da serpente, aquele que não entendeu o que foi ministrado aqui hoje. Amém? Estendam as vossas mãos. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam e sejam com a nossa vida e nos protejam durante esse resto de fim de semana, durante o final de semana e durante todos os dias até que Jesus volte para buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor diz: amém. Momento de Tadel, tá, amados?